Alguma pergunta? Bom, vamos ao próximo. Já ia fechar aqui, mas não é não. Temos vários programas a olhar agora. Vamos olhar o Linear Ride Lasso e ElasticNet. Esse é um projeto que eu tirei desta página de internet aqui, tá? Mas eu estou mudando, eu não estou usando os mesmos exemplos deles, porque eu particularmente não quis trabalhar aquele conjunto de dados, então eu peguei outro conjunto de dados. Vamos olhar para este conjunto de dados, e esses dados aqui são dados utilizados para realizações diversas de principalmente gráficos, tá? Vamos usar os dados do carro. Lembra que eu já fiz aquele sequenciamento de separar entre treino e teste utilizando o pacote Caret, aqueles algoritmos? Bom, aqui nós temos uma outra forma de fazer isso. Ó. Estamos fazendo um set seed de 100. Então, eu estou pegando aqui um tamanho de 100 elementos aleatórios e estou guardando essas informações no index. E aí eu estou utilizando o dado de treino o positivo no index e o que não foi utilizado no teste. Bom, o meu WPEG, esse aqui não tinha que ter zero aqui não, peraí. Meu primeiro caso a avaliar é esse aqui, e aí eu faço a avaliação, faço o summary, e aí quando eu faço o summary, eu fico com a desconfiança bastante significativa, menos 2,81, 10,49. Pô, cruza o zero, né? Então é só fazer o confit aqui, você prova isso, ó, cruza o valor zero, perdão, aqui, cruza o valor zero, com muita folga, inclusive. Então, você pode forçar que o valor do eixo, o valor independente, seja zero. Para isso, você tem que adicionar zero, tá vendo? Quando você faz isso, você exclui o valor de intercept da sua avaliação. Então, você bota o zero aqui, roda, e agora nós temos aqui um confit completamente consistente. Tá? Esse aqui é o nosso linear clássico, estávamos fazendo isso o tempo todo. Agora vamos fazer uma métrica de avaliação. Gente, isso aqui não está lá muito tranquilo de se entender dessa primeira forma que está escrito aqui, não. O que é o seguinte, isso aqui tudo é porque nós não temos uma função que calcule o RMSE, que nós já aprendemos outrora lá atrás, que é um dos parâmetros que nós utilizamos para calcular a nossa adequação do modelo. Olha, como nós não temos esse parâmetro previamente calculado, então nós criamos uma função que faz isso por nós. Tá? Então criamos a função, guardamos a função. Então, ele só está fazendo aquelas contas de uma maneira um pouquinho mais sofisticada. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma olhada. Se não quiser dar uma olhada, não tem problema. É só fazer da forma mais bruta, vai chegar no mesmo lugar. Fazer as predições, né? Porque aqui, ó, eu dividi em treino e teste, né? Eu fiz os treinos, ou fiz o ajuste com treino, né? Vamos olhar o teste, né? Então, no treino, aqui, ó, usando os dados de treino, a minha adequação foi de 0,99. O 2,2,6 é o RMSE. O 0,99 é como se fosse o nosso R ao quadrado ajustado. Como se fosse, não, é o nosso R ao quadrado ajustado. E olha só, isso aqui é excepcional, né? Mas mais excepcional vai ser se for com os dados de teste. Com os dados de teste, nós temos 0,99 também. Olha só que coisa linda. Mas o RMSE piorou um pouquinho. No processo de regularização, nós vamos usar a função glmnet. Essa função, ela não funciona com data frames. Eu não sei quem programou essa função, mas eu não gostei desse cara logo que eu descobri que isso não funcionava com data frame. Porque agora nós temos que todo esse conjunto de códigos aqui, ele tem como um único objetivo pegar uma tabela, porque o que a gente tem é uma tabela. Cadê a nossa tabela? Nossa data frame. Aqui, ó. Treino, teste, MK. Tá aqui, ó. Isso é um data frame, isso é um data frame, isso é um data frame. Então, tudo que nós vamos fazer agora visa transformar data frames em elementos onde, pegar aqui, treino, onde
o cilindro, é cilindro? Nem lembro mais. Onde WT, DR hat e QSEC, então, WT, essas três colunas aqui, elas vão fazer parte de uma matriz, e esta aqui vai fazer parte de um vetor. É isso, para isso que servem essas linhas sequenciais aqui. Então, primeiro, nós estamos selecionando as 4 linhas que nós queremos trabalhar, as 4 colunas que nós queremos trabalhar. Depois, nós estamos mudando as variáveis para poder pegar as informações do MPEG. Depois, nós estamos pegando as colunas para verificar os dados de treino, os dados de teste. E aí, só para a gente ver como é que ficou, 22 por 10, tudo certinho. Você pode olhar aqui, ó, é uma lista. Não é mais um data frame, é uma matriz, um conjunto de listas, tá? Então, essa chatice está aqui. Aliás, ainda não está pronto por completo. Por quê? Para ficar pronto por completo, eu preciso do GLMNet carregado. Caso você não tenha instalado, instale. E aí sim eu posso fazer a conversão final, que é transformar o X em matriz e o Y em vetor. O X de teste em matriz e o Y de teste em vetor. Sim, é chato, não faz o menor sentido na minha cabeça, mas é a verdade. Bom, lembra que os lambdas precisam precisam existir? Você precisa fazer uma sequência de lambdas? Então aqui eu estou colocando uma sequência de lambdas, tá vendo? Todos os meus lambdas variam de 100 a 10 a menos 3, tá? 10 elevado à sequência de 2 a menos 3, de menos 1, de 0. De menos 0,1 em menos 0,1. É muito lambda, né? Então vamos testar todos esses lambdas. Para esse caso aqui, o alfa representa o elemento que multiplicaria o termo de Rigid, né? E ele é 0, portanto, tá? Então, nós vamos testar 25 e vamos fazer o teste. Já fez? Tá aqui. Ele já fez o código. Não ajuda absolutamente nada olhar isso aqui. Vamos agora treinar ou verificar quais são os lambdas ótimos. Então, eu pego os lambdas. Aliás, já tinha posto aqui. Ah, uma coisa curiosa, Gaussian. Por que Gaussian? Porque eu estou fazendo um ajuste de uns dados onde eu assumo que a distribuição do erro é gaussiana. Lambdas. Eu coloquei ali, agora nós vamos tentar descobrir qual é o melhor lambda. Ele está dizendo que o melhor lambda é 1,258. Vamos fazer agora essa predição. Tá vendo essa função aqui? É de novo para calcular R ao quadrado, é de novo para calcular SMSE, SSE, SST, ou seja, aquelas funções de avaliação que nós vimos aulas atrás. Vamos ver, agora nós vamos usar o lambda com o valor ótimo encontrado. Vamos ver o que deu. Olha, com os valores de treino, o RMSE 2,33, o R ao quadrado 0,80. Com os valores de teste, ficaram 0,73. Confesso a você que quando eu olho isso, eu não fico tão emocionado assim, não. Tá? Mas como eu estou só fazendo um teste, eu não tinha nenhuma obrigação de ficar emocionado com isso. No caso do laço, o alfa passa a ser 1, tá? Então eu botei alfa igual a 1 e eu rodo esse programa. O restante é igual, tá? O mesmo código, eu copiei em cima e coloquei embaixo. Só troquei o nome para que você pudesse ter os valores corretos, você vê 82,78. E se você quiser usar um Elastic Net Regression, agora você precisa fazer umas variáveis de controle para que ele possa ajustar as duas variáveis que ele precisa ajustar, né? Antes eu estava fazendo somente o teste do lambda, né? O lambda ótimo, né? Então agora eu tenho que fazer essas variáveis de treino, coloco o meu modelinho bonitinho aqui. Ele agora está testando o alfa e o lambda.
E ele me dá o alfa de 0,03 e o lambda de 0,00001. Tá? E aí eu consigo saber qual é o valor aqui do ótimo, tá vendo? E eu posso agora fazer as mesmas predições. Você vê que não tem muito charme nesse conjunto de dados que nós estamos trabalhando aqui, não, né? Na verdade, nesse conjunto de dados aqui, os resultados ficaram mais para o campo didático mesmo. Bom, vamos fazer um ajuste polinomial simples? Sim, vamos. Também tirei isso aqui da internet. Esse aqui tem uma coisa muito interessante, que nós vamos fazer um gráfico com ggplot. Vamos usar o mesmo modelo de MTCars. Só que agora aqui, ó, o comando, gente, é o mesmo LM do nosso linear, só que você coloca esse I aqui, bota o HP com o chapeuzinho 2, para dizer que o HP é uma função quadrática. Prontinho. Acabou. Só que aqui é o que, gente, agora eu quero fazer um gráfico bonito, né? Então, para fazer um gráfico bonito, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Não, o que o exemplo lá fez, que eu estou copiando para vocês aqui, que é muito importante, que é o que eu faço, tá? Eu crio uma variável x, x é o que eu vou usar aqui para calcular o HP para fazer o MPEG. Eu crio um data frame, onde eu vario os valores de HP do menor valor possível ao maior valor possível, e eu pego 100 pontos para criar a sequência da minha curva. Então, se você olhar isso aqui, ó, você tem HP do menor valor do meu range de aproximação ao meu maior valor do range de aproximação, menos 1, na verdade, e você acaba com 100, e tem 100 pontos. 100 pontos. São pontos artificiais? São sim. Eu quero ver a curva, eu quero ver a cara da curva. Você criou esse modelo, se você quiser fazer um confit aqui para ver como é que fica, aliás, confit não dá, mas você pode fazer um summary. Summary. Fit. Você tem aqui, ó, o valor com R ao quadrado, tem tudo aqui, tá? Você pode, inclusive, avaliar. Aqui, ó, repara que é possível que exista aqui, ó, esse aqui, tá vendo? O intercept aqui, ó, devia ser 0, tá? Eu não estou fazendo essa métrica de avaliação nesse momento, mas o correto teria sido fazer isso aqui, ó. Tá? Eu não estou preocupado com isso aqui, então deixa esse disclaimer nesse presente momento. Agora eu quero fazer essa curva, né? Eu não tenho como fazer essa curva. Não existe um aplicativo que me faça a curva. Não, eu tenho um cálculo para a curva. Então, o que eu faço? Eu crio um monte de x, que é isso aqui, e agora eu vou calcular quais são os pontos. Eu vou fazer uma predição usando o fit, usando o novo conjunto de dados, usando o meu modelo. E eu agora ainda quero fazer mais. Eu quero calcular o erro de predição. 1,96 é porque é 95% de confiança. O que eu fiz? Eu adicionei nessa minha tabela x, valor médio, valor superior e valor inferior. O valor de x, o valor provável do meu ajuste, o valor limite inferior e o valor limite superior. Agora eu posso fazer um gráfico lindo, que é um gráfico que todo mundo deveria fazer sempre. Esse gráfico, usando o ggplot, o que ele faz por nós? Começa aqui, né? Ele pega o meu conjunto de dados, PRD, ele faz do X o HP, do Y o fit, ele usa temas padrões, linhas padrões, ele pega uma geometria para ser feita com um valor mínimo e um valor máximo do valor de confiança usando a identidade, e ele quer também adicionar pontos que vêm dos dados originais, e ele só quer pegar os pontos de x e de y, x igual a HP e y igual a MPEG. Olha que coisa linda esse gráfico, gente. Esse gráfico, mais importante do que a linha, porque todos os pontos que estão fora da zona cinzenta significa que estão fora
da capacidade acurada de predição deste modelo. Por quê? Porque não estão adequados. Aqui, ó, você vê. Esse aqui está dentro da zona de confiança. Quando você pega o valor de X e coloca no azul, na verdade, você não coloca no azul, você coloca nesse intervalo. Se esse intervalo é largo demais e incluir todo mundo, ok. Mas se o intervalo é assim, e esse ponto está aqui, esse ponto está fora do intervalo de confiança, à mercê do erro também desse ponto, porque esses pontos possuem erros, né? E eu não sei quais são os erros desse ponto, que não estão nos meus dados. Mas se esse erro aqui desse ponto for uma barra que começa aqui e termina aqui, então a margem de erro desse ponto intercepta a zona cinzenta. Pode terminar aqui, ó. Aí faz parte. Está dentro da margem de erro do modelo. Mas se a margem de erro desse ponto é alguma coisa em torno do ponto, se ela não chega até a curva azul, então, bom, então esse ponto é um outlier realmente. Não há nada, não há nada como defender ele. Esse pontinho aqui, ó, tá do lado de fora, mas com a margem de erro, ele provavelmente entra na zona cinzenta. Então ele faz parte. Ele faz parte. Você pode fazer um modelo polinomial. Ah, vamos fazer um modelo polinomial e fazer novamente o gráfico. Aí, ó. Um detalhe é que esse modelo aqui, ele não teve falha. Esse modelo quadrático tinha falha, né? Aqui a gente tem um quadrático e aqui a gente tem um polinomial. Esse modelo aqui, ó, o Confint aqui, ó. Ah, não, tem sim, ó. Tá vendo aqui, ó? Passa pelo negativo, passa pelo negativo. Ele tá dizendo para mim que esse camarada é melhor reproduzido por uma reta e não por um quadrático. Lá no outro, por curiosidade, nós podemos rodar isso aqui, ó, forçando zero, só para ver o que, que ele vai fazer. Vamos pegar aqui o confit. Tá adequado. Repara que todos eles estão dentro da margem de confiança, né? Então vamos fazer agora o gráfico dele. Rapaz, o gráfico muda, né? Só porque eu alterei aquele negócio lá. Esse gráfico aqui, inclusive, diz que não representa esses dados, né? O meu modelo pode estar horroroso. Esse modelo pode não ser representado por um polinômio. Tá? Só para constar, a anterior estava assim, ó. Tinha. Ué, não tinha, não. Eu achei que tinha. Eu olhei no outro, achei que tinha, mas não tinha, não. Não então estava certo antes. Mas, de qualquer forma, o modelo que eu tinha antes é assim, eu tirei o intercept e ele virou de cabeça para baixo. Mas esse modelo pode não ser linear, ele pode ser não linear. E se é não linear, você pode ter qualquer coisa. Eu vou fazer aqui o mais simples dos modelos possíveis. Eu tenho esse conjunto de dados aqui em Y, tenho esse conjunto de X. Então, eu posso fazer um plot aqui, ó, de X com Y, e eu quero fazer uma curva não linear que se adapte a esse tipo de procedimento aqui. Essa é uma proposta de curva. Eu posso criar um modelo com o pacote MLME. A essa altura você já sabe como fazer esse tipo de avaliação. E nesse modelo eu vou fazer a análise dele e mostrar o modelo aqui. Ó. Mostrei o modelo, tenho parâmetros, esses parâmetros, eles aparentemente estão significativos, aqui fica muito perto, né? Mas aparentemente eles estão significativos sim. E aí o que acontece eu posso também testar um modelo onde eu faça do gama 1, eu posso forçar o gama 1 a ser 1,8 e ajustar somente gama 3 e gama 2. Posso sim. E aí eu vou fazer aqui outro modelo, tá vendo? Com outra margem de erro. Esse modelo ficou muito mais simpático, diga-se de passagem. Ah, eu posso fazer aqueles gráficos bonitinhos de botar margem? Pode sim, é que eu não quis fazer. Você pode usar todas as técnicas que nós aprendemos nos outros slides para botar aqui o gráfico bonitinho, com as margens de erro, confiança, tudo mais. Agora, a técnica de máxima, método da máxima verossimilhança,
Eu achei isso na internet, eu esqueci de anotar. Eu achei isso aqui na internet, a referência está no slide, mas eu esqueci de colocar aqui no código, depois eu vou colocar a referência no código. A máxima verossimilhança depende de uma matriz funcional. Então, aqui eu tenho um modelo, tá? O modelo quer dizer que eu tenho que calcular qual é o valor de V, tá bom? Que é o meu parâmetro gama 2. Basicamente, eu estou fixando gama 3, estou fixando gama 1, tá? Gama 1, inclusive, aqui era 0, né? Ah, sim, repara que eu estou colocando aqui, ó, tem que botar um chute inicial para os valores de gama, tá? Você precisa fazer vários chutes iniciais para fazer esses ajustes aqui e ter confiança nesses resultados. Esse tipo de biblioteca aqui resolve 90% dos seus problemas. Caso você tenha coisas mais sofisticadas, você pode precisar de problemas como esse. Aí você tem que fazer toda a matriz de avaliação da máxima verossimilhança. Eu não vou fazer isso aqui com você. Eu só vou executar. Quem quiser saber da teoria sobre isso, procura depois a minha tese de doutorado. Você vai encontrar um capítulo dedicado a esse tipo de interpretação e avaliação. Procura livros associados a áreas de otimização, a áreas de análise de ajuste de parâmetros e de problemas inversos, e você vai encontrar bibliografia suficiente sobre máxima verossimilhança. Estou dando aqui um chute inicial, prospot em número de interações, valores. E aí eu vou fazer o código só para saber o meu θ, que é o valor que eu quero encontrar, 1,70. Quanto foi que eu encontrei aqui mesmo, gente, nesse segundo? 1,70. Poxa, praticamente a mesma coisa. 1,70, 6. 1,706. Só que aqui eu não tenho mais, né? Tem um erro aqui. E aqui repara que gama 3 é igual a 1, né? Eu dei um chute inicial de gama 3 de 1,6. Aqui, para facilitar o meu código, eu forcei gama igual a 1. Gama 3 igual a 1, né? Eu botei aqui como, né, tá elevado a 1 aqui, tá? Para facilitar os nossos ajustes, você vê que deu a mesma coisa. Por que deu a mesma coisa? Métodos de máxima verossimilhança, eles só se destacam diferencialmente quando você possui os erros dos pontos de entrada e saída, e esses erros são correlacionados. Senão, ele nada mais é do que uma técnica de mínimos quadrados ponderados elegante, mais uma técnica de mínimos quadrados ponderados, onde ele tem uma dificuldade razoável em realizar alguns dos cálculos das matrizes intermediárias, que inclusive está aí numas derivadas analíticas do nosso procedimento. Uma observação bastante importante disso tudo é que eu não recomendo, tá, você partir para uma técnica de máxima verossimilhança se você tiver um problema que você consegue resolver com técnicas mais simples e os seus dados forem tais técnicas mais simples. Eu observo, entretanto, que eu só coloquei isso aqui porque eu encontrei isso na internet, pronto, achei bacana, eu já tinha trabalhado com isso, tá? Tem professores da UFRJ com quem tive aula que são especialistas nesses métodos de máxima verossimilhança. Aí eu falei assim, vou deixar isso aqui como um bônus para o código dos alunos, caso eles tenham interesse em migrar para esse tipo de análise. Do contrário, meu curso terminaria aqui, nessa parte de regressão. Eu não tenho necessidade de ir além disso, tá? O Confint, só para você ter uma ideia, mas eu acredito que isso aconteceu quando eu fiz o teste, mas o Confint, ele aparentemente... não, funciona assim. Eu acho que eu tinha tentado resolver isso aqui antes, e eu tive um problema. Eu não estava conseguindo... ele estava dando erro. Ele pedia para me esperar ele terminar de fazer essa avaliação de máximo e mínimo, e não terminava nunca. Então eu achei que estava dando um problema no código, mas não está não. Você consegue fazer isso. Gente, tinha que conseguir, sabe por quê? Porque o que ele tem que fazer é pegar isso, multiplicar por 1,96 e somar com isso aqui. Né? Isso aqui, pegar isso, somar e subtrair disto vezes 1,96. É isso que é as técnicas de ajuste de parâmetros dessa natureza. Bom,
Isso é o que eu tinha para mostrar a respeito de métodos de regressão, mas não é nem a mesma ponta do iceberg de tudo que existe, e não é tudo que eu tenho para falar sobre técnicas de regressão propriamente dita. Bom, o que eu quero dizer com isso, gente? Aqui nós vamos encerrar as nossas técnicas de regressão e encerramos também as nossas técnicas de classificação. Deixo aqui as referências de técnicas de regressão, mas eu ainda não incluí nem apresentei para vocês uma das principais ferramentas da inteligência artificial, que são as redes neurais. Com elas, nós podemos realizar problemas de regressão, de aglomeração e de classificação utilizando seus recursos. Então, nós vamos acabar refazendo algumas técnicas de regressão, de classificação. Aglomeração, acho que eu não vou fazer. Eu ainda não terminei os códigos. Se fizer, vai ficar pós-curso, como um bônus posterior. Tá? Nesse primeiro momento, eu não pretendo fazer. Mas eu adiciono uma seguinte pimentinha aqui, né? Ao entrar em redes neurais, nós vamos abrir uma nova porta, uma nova fronteira. E essa nova fronteira revisita muito dos conceitos que vimos até aqui, não invalida essas ferramentas mais, entre aspas, simplificadas, porque essas ferramentas ainda são úteis para resoluções de dezenas de problemas. Outra coisa, eu não falei aqui, mas vocês podem voltar lá em árvores de decisão e utilizar árvores de decisão para fazer regressões. Funciona e funciona muito bem. Pode usar Random Forest para fazer regressões. Funciona e funciona muito bem. São técnicas robustas também para esse tipo de problema. Eu só não quis trazer na nossa parte de regressão clássica. Então, nós encerramos a aula de regressão, né? Nós fizemos um apanhado da nossa explicação teórica e prática sobre regressão. Agradeço e na próxima aula começamos a falar sobre redes neurais. E aí um novo universo vai se abrir diante dos nossos olhos. Ah, e antes de encerrarmos por completo, um adendo. Técnicas de séries temporais serão vistas como se fossem algo totalmente à parte, mas elas são técnicas de regressão aplicadas em problemas espaçados no tempo. Mas a gente vai pular isso aqui, vamos para a aula de redes neurais, que será o último capítulo, o último capítulo de sessão de Machine Learning. Eu vou deixar séries temporais fora do bloco de Machine Learning, então vai ser um novo módulo, por assim dizer. Inclusive vai ser um módulo muito curtinho, tá? E aí coloque a próxima etapa é redes neurais.